falar um pouco de mais um brasileiro, né, que começou aí nessa caminhada, nessa luta aqui em Portugal e hoje está aí se tornando um empresário de sucesso, está nessa caminhada para o futuro aí ser responsável por Bondade sua, grandes bondade sua. pessoas. Não, você sabe que não é. Hoje você deve ter aí bastante pessoas que dependem de você diretamente e indiretamente, né? Bom, meu nome é Diogo, sou mineiro, 35 anos, então uma latinha já de uns 40, né? Mas, Você vivia no Brasil, você fazia o que lá antes de vir para cá? Como é que foi essa ideia de você vir? O que te levou a sair fora do Brasil? cara, eu já fiz de tudo um pouco no Brasil. É, as coisas andam bem aqui, graças a Deus, né? E graças ao nosso empenho também, às vezes em virtude disso também. Essas pessoas que já fazem de tudo um pouco no Brasil é um forte candidato a cair para a vida imigratória, né, velho? Você também já me contou um pouco da sua história, sei que você também já fez de tudo. Cara, no Brasil eu já trabalhei. Quando eu tinha 18 anos, eu servi o exército. Antes do exército, eu vendia. Na minha terra chama chup-chup, né? Em alguns lugares sacolé, geladinho. E tem vários, não é igual a Vendi bolacha com água, biscoito, é vendi tudo. água no Mineirão. Fui militar do exército. Depois trabalhei no sistema prisional. Trabalhei na área de segurança privada também, na Prosegur, que aqui também tem a Prosegur. Trabalhei em autoescola, dando aula, fiz curso. Fui motorista de Uber no Brasil, de táxi. Fui estafeta no Brasil, que lá é motoboy, né? Motorista de ônibus, caminhão. Cara, fiz de tudo um pouco no Brasil. Até como todo mundo tem a ideia de, vou tentar arriscar a vida lá fora. Falando disso aí, sobre não ter medo de começar, pô, pra gente correr a maratona, tem que dar o primeiro passo. Cara, inúmeras gente fala assim, pô, cara, eu queria tanto ir, mas eu não tenho nada, eu não tenho condição nenhuma. Cara, eu sempre falo isso e fica até deixar uma deixa aqui pra quem tá assistindo a gente. Você não tem nada, cara, você é um excelente candidato. Porque quanto menos você tem, menos você tem a perder. Eu vim pra cá sem nada, cara. Entendeu? Às vezes tem pessoas que falam, não, eu tenho amigo aí, eu tenho parente. Mano, esse negócio de parente. Nossa Deus, eu tenho parente, eu tenho isso, eu tenho amigo, cara. Quanto menos você tem recurso pra vir, mais você tem pra conquistar. Quando eu falo assim, olha, eu vim pra Portugal, passei dificuldade, passei humilhação, como muita gente passou. Eu tô falando isso, não é pra né, sensacionalismo, não. Não, é para as pessoas perceberem o que é a vida, né? O real. E também as dificuldades que a gente passa, ou se tem alguém passando por dificuldade hoje, cara, a gente só vai conseguir contar um testemunho amanhã se a gente passar por uma dificuldade hoje, entendeu? É aquele negócio do não ter nada para conquistar alguma coisa. Eu fiquei uma semana, eu e minha esposa, nós ficamos uma semana sem tomar banho, porque o chuveiro não estava quente mais, porque o gás acabou e a gente não tinha dinheiro para comprar o gás. Rapaz, depois de uma semana sem tomar banho, eu não falo isso aqui com vergonha, não. Acordei com 40 graus de febre, mano, por causa disso. E eu com aquele negócio, agora eu vou trabalhar ou não vou? Os caras lá já estão pegando meu pé, já estão me humilhando. Cara, naquele emprego, eu ouvi gente dizendo comigo, você que tem que me servir, você é um merda. Eu falei, que isso, mano? Você isso é há louco. 4 anos atrás. Isso. Você vê, né? Eu falei, que isso, mano? Você é louco? Por que você tá me tratando assim? Ih, quer papo não, rapaz. Você é um merda, não sei o quê. Aí os caras brigando. Aí eu ia falar com o meu até então encarregado. Ele tava nem. Parece que até ele mandava o cara fazer isso. Eu olhava pra minha mulher literalmente dando sangue naquele lugar ali. Eu falava assim, cara, o que eu fiz da minha vida? Eu saí do Brasil, tirei minha mulher do conforto, do lar dela, querendo ou não, por pouco que a gente tinha lá, estava perto da família e tudo. Só que aí que vem aquele negócio. Uma vez eu ouvi uma frase de um pastor que, cara, eu carrego isso pro resto da minha vida. Não troque aquilo que você quer pra sua vida por aquilo que você quer naquele momento. Eu falava assim com a minha esposa assim, Daiane, nós só vamos embora, eu só volto pro Brasil melhor do que eu saí. Eu só volto pro Brasil melhor do que eu saí. Mano, eu cheguei perto dos colegas lá um dia e falei com ele assim, parava os carrão lá, né, as naves lá, lá é um restaurante refinado, né? Falava assim, um dia eu vou chegar aqui com um carro desse aí, ó, eu vou vir cá jantar aqui. Falava brincando com os caras numa arrogância. Ei, pá, tu estás a blefar, pá.
Aí falando que, sabe quanto que isso vai acontecer com você, Diogo? Nunca, porque nós nascemos para ser peão, rapaz. Nós não vamos conseguir isso nunca. Nós não nascemos para ser patrão, não. Aqui ninguém consegue nada, não. Falava, pô, mano, você não sabe da minha vida, da minha história, você não sabe qual que é a minha determinação. E mais de tudo, você não sabe o Deus que eu sirvo, né? Pô, a gente, cada um tem uma crença, eu creio em Deus. Claro, com certeza. Então, assim, várias coisas que eu passei lá, que eu tive a oportunidade de desistir, sem força nenhuma, cara, porque eu tava exausto fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, tava exausto, entendeu? Até meu casamento tava atribulado por causa disso, porque tava passando uma situação ruim. Quando eu amanheci com 40 graus de febre, eu fui trabalhar com medo de ser mandado embora por não ir trabalhar. Os caras viram que eu tava passando mal, os colegas viram, chamou o encarregado lá, esse encarregado ruim. O Diogo tá passando mal, tá, não sei o quê, eu acho que ele tá até com febre, não sei o quê. Não, eu não posso fazer nada, o dono não tá aí, isso é só com ele, tem que ir trabalhar. Aí eu comecei a vomitar. Vomitei dentro do restaurante. A febre começa Aí, os caras, não, o Diogo tá vomitando, tá, não sei o quê. Sabe o que o cara fez comigo? Chegou até mim, eu pensando, agora ele vai me dar um consolo, vai mandar no mínimo eu ir embora ou procurar um médico, né? O cara chegou perto de mim e falou assim, faz o seguinte, vai lá atrás nos banheiros, nas casas de banho, e vai lavar os banheiros, porque lá se você vomitar, você não vai vomitar na frente dos clientes. Ali, isso foi nos primeiros meses de Portugal. Foi logo já o cartão de visita. Então, assim, graças a Deus também eu passei por isso tudo, porque já tirou logo o verniz. Então, assim, mano, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. É verdade. Assim, eu cheguei sem nada, né? Graças a Deus, depois eu pude proporcionar um conforto pra minha família chegar. Meu irmão, hoje, graças a Deus, eu trouxe todo mundo. E aí, quando eu saí desse lugar, eu trabalhei comecei a trabalhar na Uber Eats. Rapaz, aí eu peguei a motinha, o meu dinheiro que eu recebi, eu aluguei a moto, paguei calção, a Cotra, fazendo propaganda para a Cotra aqui, mas naquela época só dava isso, né? Comecei a trabalhar. Morava na Quinta do Conde e no início a Uber Eats, você sabe como é que era, né? Era só Lisboa, centro ali. Sim. Ali. Centro Comercial Colombo? Nem no Saldanha tinha. Era só até ali no Amoreiras, na Rocio ali mais ou menos. Rodrigo da Fonseca ali no McDonald's. Enfim, comecei a trabalhar. Eu falei assim, eu passo fome nesse lugar, eu morro aqui. Eu posso ser enterrado como um indigente aqui, mas eu só volto pro Brasil melhor do que eu saí. Cara, eu pus isso na cabeça. Eu entendi. Entendeu? Eu estabeleci isso como meta de vida. Eu falei assim, não volto. Eu posso ficar 30 anos aqui sendo esculachado, mas eu só volto melhor. Inclusive, quando eu falava lá no restaurante que eu fui humilhado, um dia eu vou vir cá com um carro desse aí pra mim tomar café, e os caras falavam assim, se isso não vai acontecer nunca, em tão pouco tempo eu posso voltar lá com 4, 5, 6. Você voltou lá? Ainda Essa pergunta todo mundo me faz. Eu já voltei várias vezes, mas eu voltei lá na amizade, de boa, tranquilo. Não, mas voltou lá. Voltei. Comi lá, porque lá é um bom restaurante, tem uma boa culinária. E eu não bebo, não fumo, não gosto de balada. O hobby que eu tenho com a minha esposa é sair pra comer ou ir no shopping. Então a gente gosta muito Mas gosta de comprar, dar uma roupinha, pá. De vez em quando de leve a gente dá umas tentadas, né? É bom. A gente é jovem, tem que aproveitar. Mas isso aí é um dos benefícios aqui em Portugal, né, cara? O rico e o pobre têm acesso às mesmas coisas, entendeu? Agora, a qualidade de vida se quer em viver bem. Isso não necessariamente você tem que ganhar bem para viver bem. O que a gente está falando aqui de comprar uma roupa, um iPhone, um tênis, um carro, aqui a gente tem oportunidade para isso. Tem oportunidade. O pobre no Brasil, com um salário mínimo, ele não compra um carro, ele não compra um iPhone, entendeu? Mano, independentemente da vida de que cada um leva aqui, na vida do imigrante, às vezes as pessoas esquecem que há um tempo atrás isso era o sonho delas. E às vezes as pessoas esquecem que nós, eu, você, os meninos aqui, nós estamos realizando o sonho de milhares de gente que está lá fora, mano. Verdade. Os caras me ligam, os caras mandam mensagem pra mim e falam assim, pô, cara, meu sonho é ir pra Portugal. Aí eu falo, mas sabe como é que é aqui? Ele falou, cara, eu não quero nem saber. Meu sonho é ir pra Portugal. Uma vez meu sobrinho falou comigo assim, ô Diogo, se você arrumar um papelãozinho pra me deitar no chão, eu já tô satisfeito. Só de eu pisar fora do Brasil, eu tô satisfeito. Falou brincando, mas muita gente leva isso a sério, claro. Entendeu? Então assim, mano, independente, pô, a gente tem que levar a vida, mano. A gente tem que ser grato.
E tem que saber administrar a situação atual. Essa é a palavra, entendeu? que eu falo para todo mundo, seja grato. Eu falo muito lá na hamburgueria lá, quando eu tô falando sobre negócio, sobre finanças, eu falo assim, mano, mais do que eu lucrar com isso aqui, eu quero que isso aqui funcione. Verdade. Redondamente. Verdade. Eu quero que isso aqui dê certo. Eu quero que a casa encha de cliente, os clientes saiam satisfeitos, os funcionários fiquem satisfeitos e no final das contas tá todo mundo satisfeito. Aí depois eu preocupo se tá dando muito lucro ou não. Agora, para funcionar também não pode ficar no vermelho. Se ficar no vermelho não tá funcionando. Não tá funcionando. Entendeu? Então Não, assim, tá antes de eu lucrar, eu quero primeiro que o negócio dê certo. Entendeu? Hoje tá correndo tudo bem, mas houve um dia que eu abri, quando eu comecei só com a cozinha, só fazendo entrega, que eu não vendi 1 cêntimo. Já aconteceu. Eu fechei o caixa com 0. Entendeu? E eu fiquei feliz, eu falei assim, na época era eu, o Jonathan, meu ex-cunhado que trabalha lá hoje comigo, e o Vandão, que trabalha hoje comigo também. Eu falei com ele assim, olha, que bom que aconteceu esse dia aqui que eu não vendi nada, 0, o dia todo. Pra quê? Pra quando eu estiver bombando eu falar assim, olha, teve um dia que eu não vendi nada. Entendi. Entendeu? Então assim, às vezes as coisas acontecem na nossa vida por permissão de Deus, cara. Eu vou te contar a outra. Pode contar. Quando eu tava na Quinta do Conde, às vezes eu deixava a moto lá na estação e ia embora de barco ou de comboio. Aí eu pegava o ônibus na Quinta do Conde e sentava, e o motorista era brasileiro. E eu ficava conversando com ele, pô, eu era motorista de ônibus lá no Brasil também, e tal, de coletivo e tal, não sei o quê. E eu gostava de trabalhar com ônibus no Brasil. E, cara, eu olhava assim pra ele e ficava pensando comigo. Eu não tinha documento, eu não tinha nada, eu tava trabalhando só com uma motinha alugada. Eu tava naquela vida que todo imigrante passa quando chega. Cheio de planos, cheio de sonhos, ansioso, o que vai acontecer comigo, como é que vai ser. E eu olhava pra ele, cara, e falava assim, oh meu Deus. E eu orava, o Senhor podia tanto me abençoar e me dar um emprego e fazer com que eu consiga meu documento e consiga uma vaga de trabalhar de motorista de ônibus, pra mim só ter um empreguinho bonitinho de motorista de ônibus, poder pagar meu aluguel, comprar meu pão, minha carninha e de boa. Ou seja, eu tava pedindo a Deus pra me ser motorista de ônibus. Não é me gabando, não. Hoje, se eu quiser, eu compro um ônibus. Eu entendi. Mas é aquela situação Ou seja, da onde você estava e aonde o cara estava e você via nele ponto de equilíbrio. Né? A gente não sabe dos planos de Deus, entendeu? Não. Eu sonhava em ser motorista de ônibus, hoje eu sou empresário, sou dono de uma empresa, de transporte também, e de restaurante, e de Uber Eats, e etc. E faço outros investimentos, e etc. Então, mano, a vontade de Deus, a gente não sabe qual que é, mas uma certeza a gente tem, é maior do que a nossa. É verdade. Eu sonhava em ser motorista de ônibus, Deus me agraciou com uma empresa para administrar. E isso é uma responsabilidade. Quando eu comecei na Uber Eats, chegou um cara e falou assim, nossa, Diogo, eu quero muito trabalhar, não estou conseguindo, e tinha que abrir atividade nas finanças na época. E aí eu pegava esse cara, colocava na minha garupa sem ganhar nada por isso, gastando meu tempo de rodar para tentar ajudar ele. Levava nas finanças, levava na Uber, levava aqui. E era uma dificuldade muito grande abrir atividade naquela época. Tinha que precisar de mais com atividade, era uma bagunça nada. Eu consegui sozinho por milagre de Deus, cara. Eu não sei nem como que eu consegui. Aí quando eu levei na Uber, a moça da Uber falou assim, por que você não cadastra ele na sua conta? E aí ele não precisa de atividade. Eu falei, como cadastrar na minha conta? Porque aí a Uber vai pagar para você, mas aí você vai pagar os impostos dele, mas ele roda para você. Aí você pega o dinheiro que ele fez, desconta o imposto dele e dá ele. Eu falei, então eu posso associar pessoas à minha plataforma? Eu não sabia o que era empresa de Uber Eats. Nós nem sabíamos o que era ponto naquela Ninguém época. sabia nada. Nada. Né? A gente inaugurou o Uber Eats na fase de teste. 2017, ela pode. Né? Final de 2017. Quando ela falou isso... Eu posso associar pessoas a trabalhar na minha plataforma? Posso, pode. Aí não precisa de habilidade? Não. Aí você abriu o leque. Aí eu falei, tá aí uma oportunidade. Verdade. Entendeu? E foi na dificuldade de alguém, nem minha, ou seja, eu podia muito bem estar nem aí, na dificuldade de alguém, que eu enxerguei a oportunidade de um negócio que bombou na minha vida. Entendeu? O que eu fiz? Falei com ele, olha, amigo, é o seguinte, eu já resolvi seu problema, só que é o seguinte... Você vai ter que trabalhar na minha plataforma da minha conta. Vai trabalhar nós dois. Quando a Uber me pagar, eu vou tirar 30% e vou te pagar. Vou ter que pagar 23% e eu vou ficar com 7% pelo favor que eu estou fazendo para você. Eu sempre tive Fazer o gerenciamento, né?
Ele falou assim, Diogo, até 50 eu trabalho, eu quero é trabalhar. Eu cheguei, tô sem dinheiro, tava morando na igreja. O que eu falo hoje, eu tenho uma mágoa contra as entregas, mas não nessa questão de dinheiro, essa facilidade, não, mas foi a oportunidade para muita gente, né, Diogo? Você tá doido, rapaz. A Uber, no geral, muita gente fala mal, muitos taxistas, muita gente fala mal de Uber. A Uber, no geral, abriu muitas portas, né, cara? Portas. Abriu muitas possibilidades, muitas, né? E aí, cara, eu coloquei esse cara pra trabalhar. Na primeira semana eu tirei o dinheiro dele, dei ele, falei assim, rapaz. E as pessoas começaram a parar a gente naquela época. Não, como é que faz pra trabalhar disso? Como é que faz pra trabalhar disso? Aí, eu consigo cadastrar tal. E assim explicava. Rapaz, eu fiz um anúnciozinho. Olha pra você ver o empreendedorismo sem nenhum centavo na mão. Eu fiz um anúnciozinho. Vai chegar em mim, assim. Coloquei uma fotozinha do motoqueiro e coloquei no LX. No Facebook. Contrata-se brasileiro para fazer entrega em Lisboa. Não precisa de residência. Mano, choveu. Mas choveu de gente me procurando. Assim, hoje em dia eu falando isso aqui, o povo deve estar pensando, então é muito fácil. Hoje é um outro mercado, é um outro cenário, aconteceu outras coisas. O que aconteceu? Esquece, né? Para explicar um pessoal aí, só cortando um pouquinho, para explicar um pouco pro pessoal, o que aconteceu? No começo, a Uber não precisava, a Uber Eats não precisava nem de para fazer entrega, né? O Drive sempre precisou, a Uber Eats não, de entrega de moto. Você entrava com o passaporte e a carteira de motorista. Só que o que aconteceu? As Blitz com o CEF, Serviço Estrangeiro e Fronteiras, começou a multar a Uber por auxílio à imigração ilegal. Na verdade, a Uber aqui em Portugal, ela é legalizada por lei. Só que dentro dessa legalização existe vários fatores e um deles é que dentro dos seguros que é necessário lá deles que tem que fazer obrigatório, a pessoa tem que ser habilitada. E para a pessoa trabalhar, existe uma diferença entre a pessoa conduzir e trabalhar em Portugal. Você chega em Portugal, até mesmo como turista, você pode conduzir durante 6 meses. Trabalhar não, na teoria. Para a pessoa trabalhar, ela tem que ter a carta portuguesa, não carta estrangeira. A carta estrangeira te dá o poder de conduzir livremente, mas não trabalhar. Trabalhar você tem que ter outros meios de fatores. Enfim, resumindo, hoje precisa de ter documento, uma burocracia danada, tem que esperar a Uber aprovar. Enfim, mas naquela época, os caras estavam lá no Brasil, eu já tinha a conta dos caras criada aqui. Não, eu tô chegando aí, você cria minha conta, eu posso trabalhar, você pode. E aí foi crescendo, cara. Aí as pessoas paravam de estafeta, não, eu quero trabalhar disso, como é que faz? Liga pra esse cara aqui, o Diogo, ele que conseguiu. Como eu fui um dos pioneiros, se não o pioneiro, a fazer empresa disso. Em grande escala. Né? Eu fui. Muita gente. Eu fui através de você. Eu vou contar, aproveitar a nossa amizade e essa questão. Eu vou contar como é que eu conheci o Diogo. Eu tinha chegado, estava morando no Paço do Lumiar e eu morava também num estúdiozinho, que minha mãe tinha montado um salãozinho lá e ela me emprestou esse espaço para mim morar e eu pagava a renda. Só que eu fiquei 3 meses sem trabalhar, desempregado, minha mãe falando, olha, tem que pagar aluguel, porque minha mãe me criou de um jeito, eu acredito que foi muito bom para mim e para meus irmãos, que era o seguinte, olha, você não vai morar na rua, mas você precisa pagar aluguel. Então, assim, hoje eu vejo esses meninos mimados aí e tal, mas não, minha mãe, excelente mãe. E ela falava assim, precisa pagar aluguel. E eu não tinha dinheiro, eu falei, e agora, cara? Aí eu procurando em obra, café, nada, não achava tal, aquela coisa desesperada, minha mulher no Brasil, eu falei, gente, eu sou homem, sou pai de família, né, então eu tenho que arrumar, foi essa questão. E eu procurando no LX, e eu vi lá, anúncio. O seu anúncio lá no LX, né? E eu falei, aí eu falei, brasileiro, pode ser carta brasileira. Foi justamente isso que me chamou a atenção. Na hora eu liguei, você falou, eu tô aqui na Amadora, tal, vem, o que precisa? Falou, você tem moto? Não. Falei, então tá, é 200 euros de calção, eu vou te dar uma moto, você me manda as fotos dos seus documentos, eu vou criar a conta pra você. Né? E naquela época ainda a gente pagava 200, né? Pelano. Você comeu 200.
Então quem indicava ganhava os caras hoje, da velha guarda, né, da nossa época, falando. fica falando, pô, Diogo, você me cobrou 200. Eu falei assim, eu não tinha uma vela no bolso. Eu tinha que alugar uma moto pra realugar pra ele. Mas ninguém sabia disso. O empreendedorismo é isso, mano. O que eu fazia? Eu fui lá na Coutra, os pedidos de cancelamento que eu pegava, eu não comia, não. Eu ficava com fome e levava pros caras da Coutra, filho. Os caras da loja lá, na época que era atendia. Por quê? Eu levava pra eles, os caras ficavam todos felizes, os caras me tratavam bem. Eu falava assim, mano, eu vou trazer pessoas aqui pra alugar moto. Eu só preciso que vocês falem que nós temos um bom relacionamento, a minha empresa com a sua, mais nada. Eu levava lanche pros caras, os caras, não, Diogo, tá tudo certo. Aí os caras me ligavam, mano, os caras achavam que eu era a própria Uber. Não, senhor Diogo, que eu falo inglês, que eu falo espanhol, que eu sou formado nisso, que eu sou formado daquilo. Ninguém queria ir pra obra. Ninguém queria ir pra obra nem pra restauração. Eu falo, calma, meu filho. Queria sair, né? Eu falava, calma, filho, eu só preciso que você tenha a carta brasileira. Você tem? Tem. Então manda seus documentos aí que eu vou fazer o cadastro. Eu preciso que você pague o aluguel da moto direitinho, tá tudo certo. Não, tá certo. Onde que é seu escritório? Onde que é a empresa? Eu vou ir. Eu falei, não, pelo alta demanda tal que a gente está passando, eu estou encontrando logo na agência de moto ali, que é a nossa parceira, tal, e a gente está fazendo um contrato empresarial lá, tal, não sei o quê. Mano, né, aquele jeitinho e tal, levava os caras lá, falava, olha, tem que pagar o aluguel da moto era 150, eu cobrava 200, por quê? Eu estava abençoando eles com um trabalho e estava lucrando, porque era o meu trabalho. Era gestão, né? Era gestão. Então, tava tudo certo, todo mundo feliz da vida, porque todo mundo saindo da obra, do serviço pesado, disso, daquilo. Os caras me ligavam e falavam assim, não, porque hoje em dia o serviço da Uber Eats, você trabalha quando quer, a hora que quiser, você faz seu salário, quanto mais trabalhar, mais você vai ganhar. Não quer trabalhar, não trabalha, mas também não ganha. Então, assim, era um marketing que eu fazia e nisso, peguei uma certa fama e o negócio explodiu. Eu falei, aí a minha esposa estava trabalhando num restaurante, eu já não estava aguentando rodar, né? Trabalhar mais. O que acontece hoje com várias pessoas? Ô, Rodrigo, não é me gabando, não. Hoje, se você pegar os donos de plataforma aí, 80% aí trabalhou comigo, você sabe. Verdade. Você vê aí um mineiro. Ô, cara, ou aprendeu alguma coisa com você, né? No mínimo. No mínimo, que eu acredito assim. E eu acho engraçado que um dia você me perguntando. Depois você tem que falar com o mineiro, o Alisson, pra contar a história dele aqui, cara, porque, bicho, o Alisson. Ele veio, né? Só mas não contou nada, né? Não vai trazer de novo, vai trazer você de novo, Alisson. Não vai dar uma pinga pra você, não vai fazer igual o peru. Eu sou. Enfiar um fundinho, eu já falei. Uma pinga pra você ficar Eu já falei com o Alisson, mano, eu sou fã dele, mano. Eu já falei isso que desde o início. Porque ele é determinado e nem à toa que tá no sucesso que tá hoje. Claro. O Alisson chegou. Foi aquela questão que você me falou, que ele falou assim, Rodrigo, pra quem capinava, quem cuidava de roça... Ô, pessoal, o Alisson chegou, ele chegou perto de mim, ele não sabia ligar o aplicativo. Hoje o cara é dono de plataforma. De vez em quando ele rouba uns estafetas meus, mas tá suave. Ele é dono de plataforma, dono de oficina, vai abrir uma hamburgueria agora também. Você entendeu? Então, mano, o Alisson, ele deve ter o quê? Uns 2, 3 anos de Portugal, não sei. Então, mano, é aquele negócio. Ou o cara lamenta, pede pra sair, ou o cara se agarra na situação atual, agarra com força, com raiva, com determinação e toma impulso pra correr atrás da vida. Como que o Alisson conseguiu crescer? Ele rodava demais, fazendo entrega demais e disparava. Eu nunca vi alguém pra rodar igual ele. Igual os caras falavam assim, eu posso falar hoje. Aqui. Hoje eu posso falar. Ele tirava de 800 a 900 euros por semana. Por semana. E nós fazíamos 500. Nós estamos falando em 5, 6 mil reais por semana. Por semana. Os portugueses não acreditavam que uma pessoa normal, consiga fazer 900 euros por semana. Ele me mostrou. No dia que ele fez 1.000 euros... A Uber bloqueava a conta dele, ele pegava outra conta pra rodar. Ele já trabalhou na minha. Ele Nessa trabalhava pra ele mim. Fazia 1.000 euros. Quando a conta dele dava pro Bizil, o Diogo e eu ganhava a porcentagem dele, claro, né? Mano, a minha conta tá guardada pra você, irmão. Relaxa, toma. A Uber bloqueava. Quando fazia 1.000 euros, bloqueava. Ele chegava a bloquear a conta na sexta-feira de madrugada. Só que ele rodava 18 horas por dia. Mineiro aqui da Mineiros Moto, o Alisson, ele teve um feito que eu nunca vi na minha vida. A Uber chamou ele para dar palestra lá dentro do escritório da Uber. Explicando como é que ele conseguia que faz? As entregas, tudo. Ele foi uma façanha. Então, assim, uns conseguem resultado usando a cabeça, outros com as próprias mãos. Verdade. O Alisson é um deles, mano, entendeu? Então, assim, eu gosto de histórias assim, porque é isso que nos motiva. Eu tenho um conhecido meu, o Felipe. Tô falando o nome dele porque eu tenho liberdade. Ele tem mais de 4 anos de Portugal.
Esses 4 anos, bicho, trabalhando na obra. Mano, o cara, ele perdeu 80 quilos em um ano. Se alguém tiver duvidando, entra no Instagram dele. Pior que eu não sei o Instagram dele. Mas entra no meu e procura Manda pro aí, Felipe. Ele deve estar assistindo. Você mandou pra ele o link? O Felipe, ele trabalhou o tempo todo na obra, ele teve depressão, ele era obeso. O cara perdeu 80 quilos em um ano sem fazer cirurgia, sem tomar remédio, sem nada. Com muita dificuldade. Determinado. Mano, eu cheguei perto dele e dei ele um cartão Tô falando que eu tenho liberdade, ele já me deu essa liberdade de falar. Uma vez eu dei ele um cartão da Primark, esse cartão vale de compra, de 100 euros. Mano, ele chorou. Ele falou assim, Diogo, eu nunca parei aqui pra comprar roupa pra mim, cara. Você não sabe o que você tá fazendo. Ele chorou, você tá entendendo? Ele passou por toda a vida. E isso, depois de quase 4 anos, 5 anos, não sei que ele tá aqui, ele só foi conseguir agora, porque ele também tomou prejuízo de advogado, tira a residência. Ele só foi conseguir a residência dele agora, fez o curso TVDE. Falei com ele, irmão, assim que você terminar o curso, nem que eu te dou o meu carro pessoal pra você trabalhar. Você pode trabalhar. Ele terminou o curso. Aí ele falou, Diogo, já tá tudo certo, terminei o curso, cara. Arrumei o carro pra ele, pus ele pra trabalhar. Na primeira semana, que deve ter o quê? Umas 3 semanas atrás, eu tô falando disso atual, isso não é muito tempo não. Ele fez quase 1.000 euros líquido. Ele fez mais de 1.000 euros limpo, velho. Ele falou assim, ele me ligou quase chorando, né? Ele falou assim, Diogo, isso aqui, eu nunca ganhei isso aqui por mês aqui em Portugal. Olha a oportunidade que eu tô tendo agora, cara. Aí sabe o que eu fiz pra ele? Um amigo meu me ligou, Diogo, eu vou embora pro Brasil, eu tenho um carro aqui, tem 2 prestações atrasadas, eu quero vender, passar ele pra alguém. Eu falei, mano, pode segurar que eu já tenho uma pessoa pra ele. Eu podia pegar esse carro pra mim e acrescentar mais um carro na minha plataforma pra me alugar, entendeu? O que eu fiz? Rodrigão, e ele tentou comprar um carro agora que tem documento, só que na altura, questão de pandemia, tá mais fácil, tá mais difícil financiar carro, eles estão mais rigorosos. Aí ele tentou e não conseguiu. Rodrigão, já tem um carro seu aqui, mano. Ele falou, sério? Ou seja, resumindo, ele ficou mais de 4 anos sem documento, trabalhando em obra, com depressão, com obesidade. O que ele fez? Passou esse tempo todo correndo atrás do objetivo dele. Hoje o cara tá fazendo um salário de mais de 800 euros por semana. E hoje o cara tem o carro dele. Ou seja, mano, se ele parasse e olhasse a situação dele há uns dias atrás, há uns meses atrás, ele falava assim, eu não enxergo possibilidade de eu crescer nesse lugar. Hoje o cara tem o próprio carro, fazendo um salário top, que talvez nem médico lá no Brasil tá ganhando. Você tá entendendo? Coisa assim, de questão de tudo aconteceu na vida dele em questão de semanas, dentro de um mês. Ele conseguiu o documento porque saiu, o CEF aprovou depois de muito tempo. Hoje ele tem o carro dele. E tá top, tá trabalhando, mano. Ganhando bem, levando a vida que ele quer, anda pra cima e pra baixo quando quer. Ele andou a vida inteira de comboio, de carona, de ônibus, de autocarro. Então, assim, mano, aqui é um leque de oportunidade, mano.